A gente pode começar, então, com o primeiro tema, que será o tema... Bom, o tema central da discussão é o papel do Estado na sociedade, e o primeiro subtema que vai ser debatido, então, é a atuação do Estado na economia. Quem começa, então, é o professor Marcelo, com 2 minutos de apresentação. Pode começar. Então vamos lá. Lembrando só que eu não sou anarcocapitalista, mas defendo um Estado menor do que o que existe hoje em todos os locais do mundo, né? E o que a gente vê, que aliás é um exame das questões práticas do mundo e da história, é que quando o Estado interfere muito na economia, a economia do país vai mal. Se a gente pegar um extremo, Coreia do Norte, Cuba, etc. Então, quanto mais socialista é o Estado, mais a economia vai mal. Quanto mais o Estado se abstém de intervir na economia, a economia desse país vai melhor. Então, por exemplo, o Estado, quando ele se imiscui muito nas atividades econômicas, ele tolhe a livre iniciativa e também prejudica a concorrência. Quando ele se afasta da economia, a tendência é que o livre mercado e a livre iniciativa sobressaem e o Estado e a economia, país como tal, as finanças melhoram. Também sou contra o Banco Central. Também é uma ingerência indevida no Estado, na atividade financeira de uma nação. Certo. Agora a gente vai, então, para a réplica do Loconte de 10 minutos. Beleza, vamos lá. A ideia de que o Estado não deve agir na economia, né, enfim, numa escala menor do que é hoje, é uma ideia simplista de uma forma geral, porque o Estado ele é uma ferramenta muito poderosa, né? Eu costumo fazer uma analogia que o Estado é como se fosse um martelo. Com um martelo você pode machucar o seu dedo, mas você pode construir uma casa, né? E existem vários exemplos históricos que conseguem comprovar esse ponto, especialmente quando a gente vai falar de leste asiático. E o Marcelo até comentou a questão dos bancos centrais. Os bancos centrais eles são essenciais para políticas industriais, especialmente quando a gente vai falar de desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento de indústria de base também. Então, é importante você ter um banco central. A Coreia do Sul tem o seu banco central bem atuante, o Japão também, justamente para você ter esse desenvolvimento industrial e conseguir competir com as empresas internacionais, né? Então, a Hyundai, ela nunca seria a Hyundai se não fosse o Estado sul-coreano, que promoveu uma série de subsídios, uma série de ajudas econômicas para a Hyundai, que inclusive teve anos e anos e anos de prejuízo, até finalmente ela conseguir competir com o mercado internacional e bater de frente com Ford, bater de frente com Volkswagen. Então, é importante entender que o Estado em excesso, né, de fato, como o socialismo, como é o caso da Coreia do Norte, ele realmente é prejudicial, né? Mas agora, uma relação equilibrada entre mercado e Estado, e justamente eu costumo brincar também que eu sou mais capitalista que todos vocês, porque eu quero que o Estado ajude o mercado, né? E não que o Estado não se envolva nas relações, e sim que ele promova o desenvolvimento do mercado, seja por infraestrutura, seja por tecnologia, por pesquisa e desenvolvimento. Então, eu acho bem importante essa relação, porque justamente a ausência do Estado da economia faz com que a economia se estagne, né? Faz com que a economia não tenha o desenvolvimento, pelo menos no quesito da competição internacional. Bom, agora temos, então, a tréplica do professor Marcelo de até 10 minutos. Bom, eu discordo da posição do Loconte, que diz que o Estado é um fomentador da industrialização, é necessário para que um país se desenvolva industrialmente, que nós temos casos na história de mesmo com a ausência de Banco Central e que os Estados cresceram economicamente e tiveram uma pujança econômica. Por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, cresceu muito sem o Banco Central. Tivemos casos de sucesso sem Banco Central, com bom crescimento na Escócia, na Suécia, a própria Inglaterra seria também um exemplo. Então, não é necessário que o Estado dê subsídios, que o Estado faça um monte de garantias para o crescimento industrial, porque a história demonstra o contrário. Basta pegar o exemplo dos Estados Unidos ou Canadá e outros também. Já me adiantando, os estados que são apontados assim como grandes interventores na economia, como, por exemplo, os países nórdicos, também tiveram no passado
grande crescimento industrial sem a presença de um Estado gigante ou mesmo sem o Banco Central. Assim, a Suécia, tida como um grande exemplo de intervenção na economia atualmente, ou de Estado grande, no passado eles também tiveram o free banking, né? Quer dizer, qualquer um não, mas mediante determinadas regras, bancos poderiam emitir moeda, né? Então as moedas podiam concorrer umas com as outras. Nos Estados Unidos isso também aconteceu, no Canadá também. Então nós tivemos vários locais na história da humanidade que nós tivemos free banking, na qual, sem ausência do Banco Central e com um grande crescimento econômico e com industrialização. E quando nós vemos até o episódio de crises econômicas, aí propondo um novo tema, às vezes quando o Estado interfere na crise, ele piora. Um grande exemplo foram as duas crises dos anos 1920 nos Estados Unidos. A crise de 20 e 21 não teve interferência do Estado americano, uma interferência muito baixa. E em 1923 a crise já estava debelada, dando origem aos loucos anos 20, como se diz. Aí depois, no final da década, em 1929, tivemos uma crise violenta e houve uma grande interferência no Estado, só prolongando a pobreza e a miséria e retardando a recuperação, né? Quando nós vemos também, visto agora por um outro ângulo ainda, nós vemos que os estados eles tendem a se inchar, eles tendem a ficar cada vez mais burocráticos, taxadores. Ora, à medida que ele taxa, tributa cada vez mais, ele está sugando energia, está sugando recursos da sociedade. E esses recursos poderiam estar direcionados para a livre iniciativa e para a concorrência. Então, uma boa concorrência é aquela que você tem regras claras, dinheiro disponível no mercado, e quando você tem bancos livres fora da escravidão do Banco Central, nós vemos isso mais claramente. Ainda na livre iniciativa, quando se tem um Estado grande, tributador, taxador, aquele que suga bastante a economia, como tem, não é só o Brasil que se encaixa nisso, nós vemos que só grandes trusts, grandes conglomerados industriais, grandes empresas conseguem sobreviver. Então nós vemos isso nos Estados Unidos, vemos isso em todo lugar, que esse Estado burocrático, Estado gigantesco, suga aí os recursos da nação. Certo. Bom, o Loconte tem mais 10 minutos para responder. Legal. Beleza, vamos lá. Só uma observação. Essa é a conclusão já, né? Eu acho que ainda tem caminho para a gente traçar. Acho que vale a pena usar o banco. Não sou contra usar o tempo. Eu concordei com isso. Só para efeito aqui, porque esse tempo estaria na conclusão ou teria um tempo e depois a conclusão? Então, esse tempo estaria na conclusão. Só que, como vocês usaram um pouco o tempo da réplica da tréplica, e a gente tem aquela regra que a gente pode convencionar novas regras, eu acho que é conveniente a gente trabalhar um pouco mais nesses temas. Eu acho que podia usar o banco de minutos que a gente tem e depois adicionar mais 2 para a conclusão. Bom, eu acho que a gente tem que deixar 2 aqui. Pode ser. Diminuir 2 desses aqui, entendeu? Eu concordo dessa forma. Quando chegar a 2, você corta para a gente pular para a conclusão. Sim, isso. Se os dois concordarem, vai ser Concorda? isso. Tem que ser das duas partes. Desde que tenha 2 minutos no final. É importante. Perfeito. Então vamos lá. Certo. Então, o Marcelo comentou o caso dos Estados Unidos, e especialmente a Inglaterra. Quando a gente analisa a história econômica, a gente vê que tem 3 grandes momentos de industrialização. Tem gente que fala hoje de uma quarta onda, né? Uma quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial, ela surge na Inglaterra, apenas na Inglaterra, em um contexto forte de intervenção do Estado mercantilista inglês, né? O Estado inglês, inclusive, ele usava até algumas práticas rudimentares, né, agressivas demais, como, por exemplo, proibir a importação de produtos manufaturados, né? Também proibiu a exportação de alguns outros produtos que o mercado inglês, o rei inglês, né, e o parlamento achavam essenciais, especialmente também a questão da indústria naval, né, que o rei inglês também obrigava os mercadores a usarem navios ingleses para estimular justamente a produção de navios ingleses. Essa foi a primeira grande onda industrializante que teve uma atuação do Estado. Posteriormente, a gente vê uma segunda onda, justamente lá em meados do século XIX, que é a onda que os Estados Unidos se desenvolve e que cresce a indústria, que é a onda protecionista. Ainda, de fato, não existia o Banco Central, mas o Estado tinha outras atuações, especialmente na proteção. Uma das principais delas
foi a taxação que começou mais ou menos em 1820, já buscando os ideais do Alexander Hamilton, que foi um dos pais fundadores, que é a taxação de até 40% de produtos manufaturados, né? Especialmente os entusiastas do norte dos Estados Unidos eram muito a favor. Os escravagistas do sul, esses sim, eles eram liberais, porque eles queriam importar o produto manufaturado e exportar o algodão para o mundo todo, né? Então eles eram contra as taxas. Inclusive, esse foi um dos motivos da Guerra Civil. Justamente o norte queria proteger a indústria norte-americana, se industrializar, e a indústria, ao contrário da agricultura, ela precisa de mão de obra assalariada, né? Então o trabalho escravo e a industrialização não dá certo. Então por isso que os Estados Unidos, beleza, não teve o Banco Central, mas teve a atuação do Estado justamente na proteção da indústria norte-americana, que cresceu bastante aí no final do século XIX. E é importante também lembrar outro fator que o Estado americano atuou bastante, que foi na Lei de Sherman de 1890, que quebrou vários monopólios que estavam sendo criados por um mercado desregulado, né? A economia americana era muito desregulada. Então eu falei da primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, essa sim já foi lá no pós-guerra, e ela envolve o Banco Central, porque a disparidade do mercado internacional com os outros países que faziam parte da periferia do capitalismo era muito grande, né? Então, por exemplo, o espaço, né, a distância dos Estados Unidos para a Inglaterra no século XIX era X, por exemplo. E a distância de Singapura, da Coreia do Sul, do Japão, para os países europeus lá em 1950 era 2, 3x. Por isso que o Estado teve que atuar mais ainda do que anteriormente, né? Não era o suficiente apenas ter medidas protecionistas. Foi importante a atuação direta do Estado, dando subsídios, linhas de crédito. Como eu disse, a gente tem casos históricos como Hyundai, Samsung, SK, LG também. A própria Toyota demorou 26 anos para dar lucro para o governo, para a população japonesa, depois de massivos anos de proteção e de subsídios. Então, assim, a história econômica dos Estados Unidos prevê a atuação do Estado, mas, de fato, é um Estado menor porque o momento econômico não precisava de um Estado tão grande, né? Os Estados Unidos ainda teve a chance de se inserir na cadeia global, enquanto não tinham grandes concorrentes internacionais, especialmente também porque não tinha a Alemanha ainda, né? A Alemanha só viria a se unificar em 1970 e justamente só foi se industrializar com o Bismarck, que promoveu a Lei de Proteção de 1879. Então, acho que é imprescindível o papel do Estado na economia. Outra coisa que eu ia falar, ele falou da questão dos países nórdicos. Os países nórdicos também são um ótimo exemplo de conciliação de mercado e Estado. Hoje, a Dinamarca possui 60% do seu PIB via imposto, né? 60% do PIB da Dinamarca é cobrado, e eles têm uma alíquota de imposto de renda de 55%, em comparação com o Brasil, que é 27,5%. Então, um rico na Dinamarca paga metade da sua renda em imposto e o rico no Brasil paga só 27%. A diferença também é que a Dinamarca pega esses 50% taxado dos ricos e distribui em amplos benefícios sociais, que inclusive até homens têm licença paternidade, né? Mas aí está fugindo do tema, né? É o papel do Estado na economia. Mas, beleza, posso concluir por aí falando que Bom, eu entendo que ele está dentro dos exemplos, eu posei seu tempo. Eu entendo que ele está dando exemplos dentro dessa... E é o papel do Estado na economia, da taxação dos impostos. Mas a ideia geral é essa, né? Que os nórdicos, eles sabem conciliar o Estado e o mercado, e eles pegam a produtividade do mercado e distribuem para a população via Estado. Quanto tempo eu tenho? Você tem 7 minutos. Ok. Então, 6 minutos e 55, isso. Ok, então, primeiro, quando eu me referi àquela dando uma intervenção, não era de medidas protetivas do Estado, era sim referência ao Banco Central. E depois, todos esses... e depois o próprio Loconte confessou que os Estados Unidos cresceu muito com baixa intervenção estatal. Em relação ao Extremo Oriente, que teve um grande crescimento, depois eu já falei, eu não sou anarcocapitalista e é possível as economias crescerem com uma atuação do Estado. Ninguém seria louco de negar. O que eu estou defendendo é que um Estado menor seria mais eficiente. O que a gente vê é que lá no Extremo Oriente eles foram felizes em criar grandes companhias. Foi exatamente o que eu falei. Então, nós temos um Estado que, na realidade, ele tem um conluio com grandes empresas. Na realidade, as linhas de financiamento, todos os incentivos que eles fazem, favorecem grandes empresas e não pequenas empresas, né? Que é o que nós estamos vendo. Outro ponto é que esse sistema de bem-estar social da Dinamarca e de outros nós vamos deixar para depois. Entendi. Beleza. É por isso que eu digo. Então, desculpa, é por causa do outro ponto lá. Mas razão, tudo bem, não tem problema nenhum. Então,
Então, nós vemos que esses subsídios que o Estado dá só favorece os grandes grupos. E depois, se o Estado inglês favoreceu determinados dando vantagens para navios ou para isso ou para aquilo, na realidade, com certeza prejudicou outros componentes da cadeia produtiva. Quando você auxilia um ramo da cadeia produtiva, por exemplo, proibindo ele de importar para favorecer a indústria nacional, na realidade você tá prejudicando o outro, como aconteceu, por exemplo, no Brasil, na lei da informática, no final do governo militar, na qual, supostamente, para ajudar a desenvolver a informática no Brasil, o que aconteceu? Prejudicou toda a cadeia de produção, porque o Brasil foi incapaz de produzir computadores, pelo menos com baixo custo e com eficiência, prejudicando um monte de gente de cadeia de produtiva para proteger a indústria nacional. Se a proteção do Estado fosse boa, o Brasil seria uma potência na área da informática, porque teve uma lei protetiva aqui no Brasil que você não podia importar nada, tinha que produzir aqui. E o que se viu como isso? Que o Brasil não conseguiu produzir nada relevante na área de computadores, prejudicou a indústria enormemente, prejudicou o consumidor enormemente. Quando você vê o Estado tolhendo muito, ou a economia prejudicando a cadeia produtiva fica realmente afetado, como temos esse exemplo clássico do Brasil, ou então as pessoas vão para o contrabando, né? Então, o contrabando no mundo colonial era muito grande, o contrabando na Inglaterra também era grande, o contrabando na Holanda, Portugal, Espanha, todo mundo se defende fugindo de regras abusivas e regras protetivas que vão contra as leis de mercado de livre concorrência. Proteger excessivamente um lado da economia, você vai contra a livre iniciativa e a livre concorrência. Mais 3 minutos e 30 segundos. Beleza. Se você preferiu concluir já... Não. Então tá bom. Certo. Bom, só reforçando o ponto, os Estados Unidos ele utilizou menos do Estado porque naquele contexto em que ele se desenvolveu não era necessário e nem existia a teoria econômica ainda do Banco Central e dos subsídios, e muito menos da emissão de moeda, né? Mesmo porque a gente está falando de um padrão lastreado, padrão ouro, né? Que justamente só foi ter muito mais emissão de moeda com o fim do padrão ouro e com a moeda fiduciária, que sim, tem suas desvantagens, mas também estimula a economia quando usada com sabedoria. E é esse o ponto que eu quero colocar aqui. A questão do Brasil e da ditadura militar, a ditadura militar errou muito em vários sentidos, mas também teve alguns acertos. Teve a própria Embraer e o estímulo da Petrobras e, querendo ou não, durante esse período que é chamado período desenvolvimentista do Brasil, né, desde do Getúlio Vargas de 1930, que começou a industrializar a nação, até o fim da ditadura militar, o Brasil foi o terceiro país que mais cresceu no mundo. Claro, teve problemas, teve desigualdade, mas, de fato, foi o terceiro país que mais cresceu, atrás da Romênia e do Japão. Eu sei porque eu vi esse dado justamente hoje, porque eu estava falando sobre um outro debate. Mas os militares, de fato, tiveram alguns erros, né? O investimento ao longo prazo, né? Porque tanto o Brasil quanto a Coreia do Sul, nesse momento, eram dirigidos por militares, né? A questão é que os militares da Coreia do Sul eram muito mais pragmáticos e abertos a novas ideias, enquanto os militares brasileiros tinham aquele pensamento positivista, um pouco mais retrógrado. Então, a questão é como usar o Estado, né? Eu acho que ficou claro que o Estado precisa, sim, agir na economia, só que ele precisa agir com prudência. E justamente essa questão do protecionismo e de você ajudar a indústria nacional é uma questão momentânea, né? Tanto é que a Inglaterra ela ajuda muito a sua indústria e assim, a partir do momento que ela consegue consolidar a sua indústria, ela zera as taxas de importação, as taxas contra a importação, né? Os Estados Unidos foi a mesma coisa, eles mantiveram uma taxa alta de 40%, 60% e quando eles sentiram que o mercado já estava desenvolvido, eles também cortaram, né? É o que o economista... Se eu não me engano, falha a memória, Chung Hee fala que é chutar a escada. Você sobe a escada e depois chuta, né? Então você se desenvolve com o Estado e depois deixa os outros países correndo atrás sem ter a capacidade de acessar aquela tecnologia e a capacidade de entrar nesse mercado. A questão da tecnologia do Brasil teve pouco investimento em pesquisa, né? E muito investimento na indústria direta, só que o Brasil não tinha a tecnologia e as patentes necessárias para desenvolver aquela indústria tecnológica. Então foi realmente uma falha de planejamento
treinamento dos militares, mas que também, como eu disse, trouxe alguns dados positivos. Teve o milagre econômico, que também teve suas falhas, mas de fato trouxe um crescimento bem considerável para o Brasil. E o brasileiro pré-Vargas, que trabalhava na fazenda, na agricultura, recebia menos de R$1.000, né, equivalente aos valores de hoje, né? E depois ele passou a trabalhar na Embraer, na Petrobras, na Companhia Nacional Siderúrgica e ter uma mão de obra mais qualificada e um salário melhor. Professor? Quanto tempo? Você tem 3 minutos e 36. Então, quanto ao primeiro ponto, eu sou contra essas moedas fiduciárias porque elas acabam gerando inflação. Isso daí acaba pesando no bolso do consumidor. Se nós tivéssemos moedas lastreadas em ouro ou prata, nós não teríamos a desvalorização que a gente vê em todas as moedas do mundo, não é só no Brasil. Quanto ao ponto que eu falei da lei da informática, o Loconte confessou, então, que foi uma má gestão estatal. Pois provou o meu ponto de que a interferência do Estado pode ser muito maléfica. E segundo ponto, o Brasil, então, verdade, começou um processo mas o Brasil começou um processo de industrialização pré-Vargas, em que isso fica claro. Mas é verdade que durante a era Vargas e depois isso aí se acentuou. Mas a que custo, né? A custo de uma forte dívida externa. E aí, pegando o caso dos militares, com o crescimento do milagre econômico brasileiro e facilidade de taxa, endividamento, o Brasil acabou pagando essa conta nos anos 80, nos anos 1980, chamado de década perdida. E aí, então, o que faz refletir até que ponto valeu o Estado se imiscuir tanto na economia a ponto de vir uma conta tão pesada que acabou prejudicando uma geração toda de brasileiros, né? Com hiperinflação, salários baixos e o consumidor não tendo acesso a produtos de boa qualidade porque tem que comprar um equivalente aí nacional. Você tem 38 segundos. Não, tudo bem, pode pular para a conclusão. Conclusão? Quem conclui primeiro nesse caso? Esqueci. O professor iniciou, então quem conclui primeiro? Aqui para mim é o Loconte. Não, mas tá errado ali nessa configuração. Então tá bom, você manda. É o Loconte mesmo nesse caso. Tá, beleza. Pode começar. Beleza. Bom, a atuação do Estado da economia ela precisa ser inteligente, pragmática e com planos bem direcionados, né? Realmente não adianta você só jogar dinheiro, você só proteger, tudo tem que ser feito com cuidado, né? Isso também revela um pouco das estruturas do Brasil, que são muito prejudiciais, né? Então também qualquer modelo econômico que for colocado aqui no Brasil vai ter dificuldades de caminhar, justamente por conta de um Estado ineficiente, que eu concordo, de um Estado corrupto, né, em muitos sentidos. Então é importante também a gente reformar as bases do Estado brasileiro, justamente para ele poder auxiliar a indústria, auxiliar a economia de uma forma geral, da maneira mais inteligente possível. A história econômica dos países mostra que, em algum momento, o Estado ajudou a sua nação e ajudou a população, né, a qualificar a mão de obra ao invés de apenas ajudar a elite aqui, que no caso aqui brasileiro é a elite agrária. O agronegócio, de fato, movimenta bastante a economia do Brasil, mas ele precisa dar lugar a uma especialização na mão de obra, né, que só é possível na indústria, e mesmo o agronegócio também pode ter uma certa especialização em maquinário, em tecnologia, isso também melhora a mão de obra, mas, de fato, isso só consegue ser atingido com o Estado atuando, né? Mas atuando de forma inteligente e não de qualquer jeito, ou com pensamentos retrógrados e fechados, como foi o caso da ditadura militar, que teve seus méritos, mas podia ter sido feito um planejamento mais pragmático. Bom, o professor Marcelo tem 2 minutos e 5 para falar e depois mais 2 para concluir. Bom, pode somar tudo ou vai só 2 minutos? Acho que, para mim, pode somar tudo. Acho que não vai ser necessário, mas tocamos. Sim. Vamos lá. Então, Bom, primeiro ponto. O problema também do Estado ser o gerentão na economia é que nós estamos confiando a economia e a gestão para um bando de burocratas. Enquanto que se o Estado deixa mais liberdade para a sociedade, vai ser a soma da sociedade que vai saber mais das suas dificuldades e necessidades do que um grupo de luminares ou pseudo-intelectuais que vão querer conduzir
aí a industrialização ou desenvolvimento aí de uma nação. Depois nós vemos assim, tudo bem, a elite agrária do Brasil nos anos 20 também podia ser muito limitada, mas depois se trocou uma elite agrária por uma elite industrial, então o Brasil só trocou de elite, né? E depois, o que nós vemos, volto a reafirmar, e se a gente pegar o exemplo do Brasil, nós vemos as falhas graves desse gerenciamento do Estado na economia. Pagamos um grande preço com os anos 1980, uma década perdida que influenciou toda uma geração. Tivemos aí o problema da lei da informática, acho que é o caso mais visível da ineficiência, da interferência do Estado na economia. E depois nós vemos exemplos, como ficou aqui claro, como, por exemplo, os Estados Unidos, com muito mais abertura econômica, se tornou a maior potência industrial do mundo. E nós vemos hoje países abertos, né, que se abriram, por exemplo, Irlanda, Singapura e outros, que conseguiram um grande desenvolvimento. Em certa medida, o Chile, que não é nenhuma potência industrial, mas tem um nível de vida bom na América Latina, e lá você pode importar produtos com um custo muito mais barato que no Brasil, que tenta proteger sua indústria. Então, no fim das contas, traduzindo em miúdos, e aqui eu termino, quando o Estado entra na economia, ele pode até ajudar um setor, mas vai ajudar os grandes capitalistas em detrimento de outro setor. E boa parte da população vai ficar prejudicada porque vai ser obrigada a comprar um produto inferior e poderia encontrar um produto melhor no exterior. Nesse caso, parece que o Chile é um bom exemplo. O Chile não é uma potência industrial, importa bastante coisa e todo mundo lá consegue ter acesso a produtos do mundo inteiro mais barato que o Brasil, né? Nós não abordamos a questão de crise, então eu não vou me manifestar aqui nesse ponto. Então, eu dou por finalizado esse ponto aqui. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.